Beleza, galerinha? Vamos lá. Vamos falar sobre soluções. Beleza? Quando misturamos espécies químicas diferentes, obtemos o que nós chamamos de dispersões. Beleza? Essas dispersões podem ser de três formas: dispersões brutas, dispersões coloidais e as tão faladas e tão esperadas soluções, ok? Dispersão bruta, coloidal e solução. Vamos lá. Dispersões. Tem algumas características que nós vamos ver aqui. Eu listei somente três, mas tem muito mais. Vocês podem dar uma papirada, ou uma internetada, ou uma googlada, certo? E vão encontrar. Tamanho das moléculas. As dispersões brutas, elas têm tamanho, normalmente, acima de 1000 nanômetros, como nós vemos aí. Já os coloides, eles têm tamanho entre 1 e 1000 nanômetros, um tamanho intermediário. Já as soluções, o tamanho das partículas é menor do que 1 nanômetro, ok? Quanto às fases, as dispersões brutas, elas são heterogêneas, ok? Ou seja, tem mais de uma fase. Os coloides também são heterogêneos. Já as soluções são homogêneas. Já é bom lembrar, toda mistura homogênea é chamada de solução, ok? No caso, quando nós temos misturas. E aí, quanto à questão de ser retido ou não em um filtro comum, as dispersões brutas, como areia e água, fica retido. Coloide, não fica retido. No caso, se tu misturar o coloide mais famoso, que são o quê? Aquela gelatinazinha que nós fazemos lá no finzinho da tarde, ainda mais agora que tá quente pra caramba, beleza? Então, se tu pegar ela antes de levar a geladeira, passar por um filtro, ela passa naturalmente, ok? Então, o que acontece? Ela não fica retida. E as soluções, essa mesma que não fica retida, ok? Vamos lá. Presta atenção aí, ó. Todas as soluções são chamadas de quê? Misturas. As misturas homogêneas são soluções, como eu disse agora há pouco. Vamos lá. Nós temos o soluto, numa solução nós temos o soluto, que está em menor quantidade, e temos também o solvente, que está em maior quantidade. Quando eu junto soluto e solvente, eu obtenho o que nós chamamos de solução. Beleza? Tamo junto. Tipos de soluções. As soluções podem ser sólidas, líquidas e gasosas. Soluções sólidas são aquelas que, como o próprio nome já está dizendo, elas compõem uma fase sólida. E geralmente quem determina qual o tipo da solução é o solvente, ok? Liga de ouro e prata, já está dizendo. Nós temos ouro e prata, ok? O ouro, no caso aqui, é para ser o solvente. A prata é para ser o soluto, que deve estar em menor quantidade, né? Nós temos amálgama de cobre, ok? Beleza? Simples, fácil, rápido, barato. E, para não esquecer, a liga de ouro e prata de novo. Soluções líquidas. Nós temos solução aquosa de açúcar. Pega o açúcar, dissolve na água. O soluto vai ser o açúcar, a água será o solvente. E já fica de lembrete aqui, ó. A água é conhecida como solvente universal. Beleza? Álcool, 70%. Nessa época de Covid, tem que ser acima de 70%. Ok? Beleza. Nesse caso aqui, ó, o álcool é o solvente e a água está em menor quantidade, ou seja, a cada 100 ml dessa solução, 70 ml são de álcool e 30 ml são de água. A água está em menor quantidade, logo, nesse caso, ela é o soluto, beleza? Aí nós temos solução aquosa de oxigênio, que também a água é o solvente, o oxigênio é o soluto. E soluções gasosas. Toda mistura gasosa é uma solução, ok? Beleza? Simples, fácil, barato. No caso, o ar atmosférico. Casozinho. Denominamos como concentração de solução as diferentes razões que podem ser estabelecidas entre soluto, solvente e solução, ok? Beleza. Nós teremos uma notação própria para esse estudo. Alguns livros podem usar A, B, em vez de 1, 2. Nós vamos utilizar nesse estudo 1, 2 e nenhum. Presta atenção aí, ó. O soluto eu vou usar índice 1. O solvente eu vou usar índice 2. E a solução eu não utilizarei nenhum índice. Como assim, professor? Presta atenção aí, ó. M minúsculo 1 é a massa em gramas do soluto. Tem 1, é soluto. M minúsculo 2, massa em gramas do solvente. E se tiver somente o M minúsculo, massa em gramas da solução. Beleza? V1, volume do soluto em litros. No caso aqui em litros. Ou em mililitros, tanto faz. V2, volume do solvente.
e V, volume da solução. Beleza? Tamo junto. Continuando. Concentração comum é o que, professor? É a relação, é a razão da massa do soluto em gramas pelo volume da solução, geralmente em litros. Presta atenção, massa em grama do soluto, volume da solução em litros. Beleza? Qual é a unidade, professor? Gramas por litro. E aí a gente vai ter alguns lembretezinhos básicos aí, ó. 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. 1 litro equivale a 1.000 mililitros, que equivale a 1 decímetro cúbico. E 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Desta forma, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que equivale a 1.000 mililitros, que equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Beleza? Tamo junto. Exemplo 2, meu amado. Determine a massa de hidróxido de sódio necessária para produzir 600 ml de uma solução a 2,5 gramas por litro dessa base. Professor, como é que fica isso? Primeira coisa, eu já até disse, né? Primeiro passo é sempre o quê? Retirar os dados da questão. Vamos organizar o nosso pensamento. Então, o que ele quer saber nesse caso? Determine a massa. Então, ele quer saber a massa do soluto, M1, M minúsculo 1. O volume é quanto? 600 ml, que eu vou transformar para litro, se eu quiser usar a fórmula, aplicar o conceito em fórmula. Então, 600 é só dividir por 1.000. 600 dividido por 1.000, 0,4 litros. E a concentração é 2,5 gramas por litro. E agora eu vou o quê? Segundo passo. Aplicar o conceito. Simples, fácil, rápido e barato. Então, concentração é quanto? 2,5. A massa, eu quero saber. E o volume é 0,6. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, fica como? 2,5 vezes 0,6. Dá 1,5 gramas de hidróxido de sódio. Outra maneira de fazer, como eu disse para vocês, é aplicando a regra de 3, que eu acho até melhor. Então, presta atenção, como é que ficaria? Eu sei que eu tenho 2,5 gramas em quanto? Em 1.000 mililitros, que é em 1 litro, beleza? Logo, em 600 ml, eu vou ter quanto? A massa, que eu não sei quanto é que é, mas sei que eu vou ter essa massa. Produto dos meios é igual a produto extremo, por quê? É uma regra de 3 o quê? Inversa ou direta? Direta. Se em 1.000 eu tenho 2,5, 600 não é menor que 1.000, se eu diminuir o volume, eu tenho que diminuir também a massa. Produto meio igual a produtos extremos, fica como? 1.000 vezes M1, 1.000 M1. 2,5 vezes 600, certo? Que vai dar quanto, professor? 1.500 dividido por 1.000. Corta um zero em cima, um zero embaixo, zero em cima, zero embaixo. 15 dividido por 10, 1,5. Dá a mesma coisa. Isso é que é maravilhoso nas áreas das exatas. Você não precisa decorar um caminho, você tem que perceber o caminho da lógica, ok? Usando as ferramentas que você já aprendeu. Beleza?